Olá! Hoje falaremos um pouquinho das características gerais do sistema urinário humano, também chamado de sistema excretor, porque é por meio dele que serão eliminados do organismo substâncias que são tóxicas ao corpo, que são provenientes, são restos do metabolismo, da atividade celular e que precisam ser eliminadas. Essas substâncias são chamadas de excretas e serão eliminados por meio da eliminação da urina produzida aí no sistema urinário humano. Além disso, o sistema urinário também vai permitir o controle da quantidade de líquidos corporais. Nós vimos lá no sistema endócrino que existe um hormônio chamado hormônio antidiurético, que vai permitir uma maior reabsorção de água, porque ele é antidiurese, então ele evita a produção de urina e a eliminação de líquidos, estimulando a reabsorção de água. Ele vai ser produzido, por exemplo, quando o organismo estiver necessitando de líquidos, quando estiver com carência de líquido, ele vai ser produzido para estimular a reabsorção de água e evitar a perda de urina, a perda de líquido. Nós vimos que a ingestão de álcool, por exemplo, inibe a produção desse hormônio, por isso que há uma maior diurese, uma maior perda de água, porque há maior produção de urina. Vimos isso lá no sistema endócrino, só para recapitular e associar os sistemas, porque nós estamos falando dos sistemas do corpo humano e vocês podem perceber que eles trabalham, cada um com a sua função, mas de maneira interligada. Por exemplo, nós vamos verificar que o sistema urinário faz essa eliminação de excretas a partir da filtração do sangue, que corre nos vasos sanguíneos no nosso sistema circulatório cardiovascular. Então, percebam a conexão entre o funcionamento dos sistemas do corpo humano. Bom, então a principal função do sistema urinário é permitir a eliminação de excretas, e aí vale lembrar que muito se confunde excretas com as fezes. Fezes são restos da digestão, né? Restos alimentares que não foram absorvidos pelo sistema digestório, formaram então as fezes. Excretas são restos do metabolismo, das atividades das células. Então, fezes não são excretas, são coisas diferentes. Só uma observação. E aí, o sistema urinário, ele é formado pelos rins, órgãos que vão produzir a urina, que também tem função, uma importante função reguladora, né? Como eu falei, vão regular os níveis de água no organismo, enfim. E vão produzir a urina. Existe uma parte dos rins mais externa, que é o córtex renal, que é formado por unidades chamadas de néfrons. Existem aí aproximadamente milhões, né? Aproximadamente 1 milhão de néfrons nos rins. Então, essas unidades, elas vão fazer a filtração do sangue e recolher do sangue os excretas para serem eliminados. Vão formar aí a urina, que vai ser conduzida pelo ureter de cada rim. Sai um canal que a gente chama de ureter, que vai conduzir então a urina até a bexiga, onde ela vai ficar armazenada até ser eliminada pela uretra. Então, a bexiga é esse órgão muscular que tem capacidade de distensão, que vai armazenar a urina até que ela seja eliminada aí pela uretra. Lembrando que nos homens a uretra é maior do que nas mulheres, porque a uretra é o canal que passa por dentro do pênis, no caso do homem. E aí acaba sendo um pouco mais comprido do que no organismo feminino.
Bom, a formação da urina, como eu falei, vão acontecer lá nos néfrons. Existem aí, né, milhões de néfrons nos rins. Eles são, então, essas unidades que vão filtrar o sangue. Lembrando que quando há algum problema pelos rins nessa filtração do sangue, os néfrons, eles não são, quando existe algum problema com os néfrons, eles não são substituídos. E aí há uma perda da capacidade renal, né? Então, existe hoje a hemodiálise, que é um processo que permite que o sangue seja filtrado em uma máquina. Então, a máquina faz a função dos rins para auxiliar nesse processo de filtração do sangue quando o organismo não consegue realizar. Bom, a urina, ela tem várias substâncias: água, sais, ureia, ácido úrico, né? E aí a coloração da urina, mais escura ou mais clara, vai depender da quantidade de água que contém ali naquela porção de urina. Quais são as etapas, então, como acontece a filtração da urina? Bom, vamos lá. Como eu falei, nos rins, nessa porção mais externa, a gente tem um córtex renal que contém os néfrons. Aqui tem a representação de um néfron, de como ele é. Lembrando que existem vários. E aí, ó, vasos sanguíneos, tá? Eles entram aqui na cápsula de Bowman, formando aí o glomérulo. Então, aqui nessa cápsula vai acontecer a primeira etapa da formação da urina, que é a filtração. Percebam que o néfron, ele tem aí, ó, um tubo enovelado aqui, que é o túbulo renal. Ele se divide em proximal, distal, mas enfim, é um tubo mesmo por onde vão passar as substâncias aí durante a formação da urina. Na segunda imagem, a gente tem um esquema mais simplificado do néfron, tá? Para facilitar o entendimento da formação da urina. Então, aqui no glomérulo, né, vai acontecer a primeira etapa da formação da urina, que é a filtração, onde substâncias que precisam ser excretadas ou outras substâncias vão ser filtradas, vão passar do sangue para a cápsula renal. Formado esse filtrado, ele vai percorrer o túbulo renal até que aconteça, em uma porção desse túbulo, a etapa 2, que é a reabsorção. Ou seja, substâncias que foram filtradas lá na primeira etapa, que não devem ser eliminadas, como água, por exemplo, glicose, vão passar de volta para o vaso sanguíneo. E aí, o filtrado continua percorrendo o túbulo renal até a etapa 3, que é a etapa de secreção, onde substâncias que não foram filtradas vão passar do plasma sanguíneo aí para o néfron. E aí acontece a formação da urina. Então, depois que filtrou, reabsorveu o que era necessário, e aconteceu a secreção, ou seja, substâncias que ainda não tinham sido filtradas, passaram ali para o néfron. Aqui acontece, por exemplo, a passagem de medicamentos, de restos de medicamentos que precisam ser eliminados, vão passar aqui na secreção. Forma-se a urina, que vai ser conduzida pelo ureter até a bexiga e lá ficará até ser eliminada pela uretra. Então, essa é basicamente a maneira como se forma a urina. Assistam a aula aí no link e, na sequência, façam os exercícios. Número 1, substitua as lacunas pelos órgãos, pelas estruturas do sistema urinário correspondentes. Letra A. Nos ocorre a formação da urina. Em quais órgãos ocorre a formação da urina? A urina se acumula na 2.
qual ou quais situações a seguir não ocorre nos néfrons durante a formação da urina. Então, qual dessas etapas aqui não ocorre no néfron durante a formação da urina? Qual ou quais a função, as funções do sistema urinário? De maneira geral, qual é a função do sistema urinário? Bons estudos.